Por que os carros no Brasil custam o dobro do preço? Imagine trabalhar um ano inteiro. 12 meses de esforço, acordar cedo, pegar trânsito, cumprir metas. No final desse ano, você juntou dinheiro suficiente para comprar um carro popular, um Fiat Mobi, o mais básico do mercado brasileiro. Parabéns! Agora transporte essa mesma situação para os Estados Unidos. Sabe quanto tempo um americano precisaria trabalhar para comprar o equivalente a esse mesmo carro? 3 meses. Não um ano. 3 meses. Você acabou de descobrir que no Brasil, um carro custa 4 vezes mais tempo da sua vida do que custaria em outros países. Mas a história fica ainda mais absurda. Quando comparamos o preço absoluto dos veículos, descobrimos que aquele Mobi de R$74 mil que você comprou aqui no Brasil compraria um Honda Civic na Europa. Um sedã completo, com tecnologia de ponta, pelo preço do carro mais básico do Brasil. Esta não é uma teoria conspiratória. São fatos documentados que vamos desvendar. Prepare-se para descobrir a verdade sobre um dos maiores escândalos econômicos do país. Por que os carros no Brasil custam o dobro do preço? Antes de entendermos o porquê, precisamos quantificar exatamente o problema. E os números vão te chocar. Preços de carros populares, 2024. No Brasil, Fiat Mobi, R$74 mil, $14.800. Nos Estados Unidos, Chevrolet Spark, equivalente, $14.600. Na Europa, Dacia Sandero, equivalente, €12.000 e os 13 mil. À primeira vista, os números parecem similares, mas aqui está o truque. Não estamos comparando o mesmo poder de compra. Salário médio anual versus preço do carro. No Brasil, salário médio anual de R$32 mil. Carro popular R$74 mil, 2,3 anos de trabalho. Nos Estados Unidos, salário médio anual de $56 mil. Carro popular $14.600. Era 0,26 anos, 3 meses. Na Europa, Alemanha. Salário médio anual de €45 mil. Carro popular €12 mil. Na 0,27 anos. 3,2 meses. Você entendeu? Um brasileiro médio precisa trabalhar 9 vezes mais que um americano para comprar o mesmo tipo de carro. 9 vezes. A escalada dos preços. Entre 2018 e 2023, o preço médio do carro novo no Brasil saltou de R$74.313 para R$140.319. Um aumento de 90% em apenas 5 anos. Para comparação, a inflação oficial no período foi de aproximadamente 35%. Enquanto o pão aumentou 35%, seu carro aumentou 90%. Isso não é normal. Isso não é só inflação. Tem algo muito errado acontecendo. O ranking mundial da vergonha. Segundo o levantamento do site britânico Scrap Car Comparison, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países mais caros para ter e manter um carro. O brasileiro precisa de 441,89% do salário médio anual para manter seu veículo. 4,5 vezes o salário anual só para manter um carro. Não para comprar, para manter. Combustível, manutenção, impostos anuais. Isso significa que para ter um carro, o brasileiro médio trabalha mais de 4 anos só para custear o veículo. A bomba tributária. Agora chegamos ao núcleo da questão. Se você acha que a resposta é simplesmente impostos, você está certo. Mas a realidade é muito pior do que você imagina. Desmistificando a carga tributária. Os impostos em carros no Brasil representam entre 30% e 48% do custo final do veículo nacional. Para carros importados, essa taxa pode ultrapassar 60% do valor final. Vamos fazer uma conta simples. Você compra um carro por R$100 mil. Desses R$100 mil até R$48 mil vão direto para o governo.
você pagou quase metade do carro só em impostos. A anatomia dos impostos. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Alíquota. Varia de 7% a 25%, dependendo do tipo e cilindrada do motor. Carros 1.0, 7%. Carros acima de 2.0, 25%. Impacto. Para um carro de R$80 mil, o IPI pode representar 5.600 a R$16 mil. O IPI é o primeiro golpe, um imposto federal que penaliza quanto mais potente for seu carro. A justificativa? Desestimular o consumo de carros grandes. O resultado? Brasileiros dirigindo carros subpotentes e inseguros. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A alíquota varia de 12% a 18%, dependendo do estado. Peculiaridade. O ICMS incide sobre o valor do carro mais IPI, Imposto sobre Imposto. Impacto médio, 15% a 18% do valor final. Aqui está também a primeira grande sacada. O ICMS não incide apenas sobre o valor do carro, ele incide sobre o valor do carro mais o IPI. É literalmente imposto sobre imposto. Isso mesmo que você ouviu. Você paga imposto sobre um valor que já inclui outro imposto. Exemplo prático. Valor de fábrica, R$50 mil. IPI, 11%. R$5.500. Base para ICMS, R$55.500. Valor mais IPI. ICMS, 18%. R$9.990. Total já pagou. R$15.490. 31% do valor original. PIS, COFINS, contribuições sociais. Alíquota combinada, 11,65%. A aplicação. Sobre o faturamento da montadora, impacto. Já embutido no preço, transparente para o consumidor IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, quando financiado. A alíquota, até 3% sobre o valor financiado. Impacto, em um financiamento de reais. 70 mil pode adicionar R$2.100 IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. As alíquotas variam entre 1% a 4%, dependendo do estado e tipo de veículo, sendo cobrado anualmente sobre o valor venal do carro. O cálculo completo. A verdade nula revelada. Exemplo real, Fiat Argo 1.0, 2024. Composição do preço de R$80 mil. Custo de produção real, R$35 mil, 43,75%. IPI, R$5.600, 7%. PIS, COFINS, R$9.320, 11,65%. ICMS, R$14.400, 18%. Margem da concessionária, R$8 mil, 10%. Margem da montadora, R$7.680, 9,6%. Total de impostos, R$8 mil, 29.320, 36,65% do preço final. 36,65%. Mais de 1/3 do que você paga vai direto para os cofres públicos. Mas espere, porque a conta ainda não terminou. O imposto invisível, a cascata tributária. Existe um imposto que ninguém vê, mas todo mundo paga. É o imposto sobre a cadeia produtiva inteira. Explicação detalhada. Cada peça do carro paga impostos. O aço paga impostos quando é produzido. Os pneus pagam impostos quando são fabricados. O vidro, os componentes eletrônicos, o plástico, tudo paga impostos. Quando tudo chega na montadora, esses impostos já estão embutidos. Depois, o carro montado paga impostos novamente sobre o valor que já inclui os impostos das peças. Segundo a ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, quando se consideram os encargos menores embutidos no valor final, a carga tributária sobre veículos oscila entre 48,2% e
54,8% do preço do carro. 54,8%. Mais da metade do que você paga é imposto. Você trabalha 6 meses do ano só para pagar a parte do governo no seu carro. Comparação internacional brutal. A carga tributária sobre veículos no Brasil representa, em média, 35% a 55% do preço final. Em contraste, países como Estados Unidos e Japão possuem cargas tributárias de aproximadamente 7,5% e 10%. Gráfico comparativo. Brasil, 35% a 55%. Argentina, 30% a 35%. México, 16% a 20%. Estados Unidos, 7,5%. Japão, 10%. Alemanha, 19%. China, 25%. O Brasil não é só caro, é o mais caro. Quando alguém compra um carro no Brasil, quase 54% do valor total do produto vai para o Estado. Mais que o dobro dos Estados Unidos. Mais que o dobro do Japão. Significativamente acima até da Alemanha, conhecida por seus altos impostos. A verdade inconveniente. Se você está achando que a culpa é só do governo, respire fundo. Porque agora vem a parte que as montadoras não querem que você saiba. O lucro das montadoras. O Brasil como mina de ouro. Análise comparativa de margens. Margem de lucro das montadoras por região, 2023 a 2024. Brasil, 12% a 18%. Estados Unidos, 8% a 12%. Europa, 6% a 10%. China, 4% a 8%. As montadoras lucram mais vendendo no Brasil do que em qualquer outro grande mercado do mundo. Muito mais. Mas por quê? Os 3 motivos do lucro extra oligopólio disfarçado. O mercado brasileiro é dominado por poucas marcas. Fiat, Jeep, Stellantis, cerca de 20%. Volkswagen, 15%. Chevrolet, GM, 14%. Hyundai, 11%. Toyota, 9%. Total das 5 maiores, 69% do mercado. Quando poucas empresas dominam o mercado, elas não precisam competir tanto no preço. Elas competem em marketing, em financiamento, em soluções, mas raramente em preço real. Tecnologia defasada, preço de primeiro mundo. Exemplo chocante. Volkswagen Gol 2024. Brasil, R$74 mil. O motor, 1.0, 3 cilindros, 84 cavalos vapor. O tecnologia, design de 2008, modernizado equipamentos. Ar-condicionado, direção elétrica, freios, ABS, Volkswagen Polo. 2024, Europa, €17 mil, R$92 mil. O motor, 1.0, turbo, 95 cavalos vapor. O tecnologia, plataforma MQB 2012, o equipamentos, 6 airbags, controle de estabilidade, sensor de chuva, sensor de estacionamento, computador de bordo avançado. Você está pagando 80% do preço de um carro europeu moderno para ter um carro com projeto de 2008 e tecnologia básica. As montadoras vendem aqui modelos que elas já amortizaram há anos, economizam em tecnologia e segurança, mas cobram como se fosse novidade. A falácia da nacionalização. As montadoras sempre dizem: mas produzir no Brasil é caro. Tem a logística, as peças, a mão de obra. Será mesmo? Dados reais. Custo de mão de obra. Hora, trabalhador em montadora. O Brasil, 8 a 12 dólares os Estados Unidos. 28 a 35 dólares o Alemanha. 45 a dólares 52. Produtividade. O Alemanha, 47 carros por trabalhador por ano, os Estados Unidos. 38 carros por trabalhador por ano, o Brasil. 16 carros por trabalhador por ano. Sim, a produtividade é menor no Brasil, mas o custo da mão de obra é 1/3 do custo americano. Na conta final,
Produzir no Brasil ainda é mais barato que nos Estados Unidos quando se considera o custo total. Os incentivos fiscais secretos. Mas tem mais. Algo que raramente se fala. Os incentivos fiscais que as montadoras recebem. Realidade dos incentivos. Montadoras recebem benefícios como isenção parcial ou total de ICMS em alguns estados, financiamento subsidiado para a construção de fábricas, isenção de IPTU, doação de terrenos, infraestrutura paga pelo Estado, estradas e energia. Valor estimado, 5 a 10 bilhões de reais por ano em todo o país. O governo dá bilhões em benefícios fiscais para as montadoras instalarem fábricas aqui. A promessa é empregos e desenvolvimento. O resultado? Elas economizam bilhões com esses incentivos, mas não repassam nada no preço final. O consumidor paga imposto cheio, a montadora paga imposto com desconto. O muro alfandegário. O muro alfandegário. Se os carros nacionais são caros, por que não importar? Simples, o governo não deixa. Barreiras à importação. Impostos sobre carros importados. Imposto de importação, 35%. IPI, 7% a 25%. PIS, COFINS importação, 11,65%. ICMS, 18%. Taxa CIS-COMEX, variável para carros importados. Os impostos podem ultrapassar 60% do valor final do automóvel. Exemplo prático. BMW 320. NIAI 2024. Preço nos Estados Unidos, $45 mil, R$225 mil. Frete seguro, R$15 mil. Impostos de importação, 60%. R$15 mil. 144 mil. Preço final no Brasil, R$384 mil. Preço oficial no Brasil, R$330 mil. Mesmo com todos esses impostos absurdos de importação, o preço oficial da BMW é menor que o preço calculado com impostos. Sabe por quê? Porque a BMW produz localmente alguns modelos e se beneficia dos incentivos, mas não repassa a economia. A reserva de mercado disfarçada. Esses impostos altíssimos de importação têm uma justificativa oficial: proteger a indústria nacional e os empregos. O problema? Isso elimina a concorrência. Consequências. Montadoras locais não precisam inovar, não precisam reduzir preços, podem vender carros defasados tecnologicamente. O consumidor não tem escolha real. Você está preso. Não pode comprar importado porque é caro demais. Tem que comprar nacional, que é caro por outros motivos. É o consumidor refém. A ilusão das parcelas. A cereja do bolo. Como o brasileiro de fato consegue comprar um carro tão caro? Financiamento. E aqui está a última camada de exploração. Os números do financiamento dados do mercado brasileiro. 2024. Taxa média de juros, 1,89% ao mês, 25,18% ao ano. Prazo médio, 48 meses. Entrada média, 20% do valor. Exemplo real. Carro de 80 mil, entrada 20%, 16 mil reais. Financiado, 64 mil reais. Parcela, 48 vezes, 2.089 reais. Total pago, 16.089. Reais 116,272. Juros, 36.272 reais. 45,3% sobre o valor financiado. 45% de juros. Você pagou quase metade do valor do carro só em juros. Quando somar impostos, juros e margem das montadoras e concessionárias, o custo real de produção daquele carro representa menos de 30% do que você pagou. O custo de manutenção. Comparação de custos anuais, IBA% do valor do carro. Brasil, 15% a 20%. Estados Unidos, 8% a 12%. Europa, 10% a 14%. Motivos: peças sobretaxadas, ICMS mais IPI. Mão de obra cara em concessionárias,
seguro obrigatório e voluntário. Caros combustível entre os mais caros do mundo. Um carro de R$80 mil custa cerca de R$12 mil a R$16 mil por ano, só para manter rodando. Isso sem contar a desvalorização. O fluxo do dinheiro. Agora que destrinchamos toda a cadeia, vamos ver para onde vai cada real que você paga no seu carro de R$80 mil. Distribuição do valor. Governos e impostos. R$35 mil, 43,75%. Montadora, lucro palas operação. R$25 mil, 31,25%. Concessionária, margem, R$8 mil de 10%. Fornecedores, peças matéria-prima, R$12 mil, 15%. 3/4 do preço do seu carro vai para o governo e para as montadoras. O custo real de produção, matéria-prima, mão de obra, logística, representa apenas 1/4. Os verdadeiros beneficiários. O governo, arrecadação anual com impostos sobre veículos, R$100 bilhões, usado para tudo e nada específico, vai para o Caixa Geral. Retorno para a infraestrutura viária, menos de 20%, às montadoras. Lucro líquido das montadoras no Brasil, 15 a 20 bilhões de reais por ano. Investimento em pesquisa e desenvolvimento local, menos de 5% do lucro. Empregos gerados, 130 mil diretos em declínio. As concessionárias, margem de lucro, 8% a 12% sobre vendas. Receita principal, manutenção e peças, não venda de carros novos. Quem paga a conta? A resposta é óbvia. Você, o consumidor brasileiro. Mas o impacto vai além. Efeitos. Cascata. Transporte público precário. População não consegue comprar carro, mas transporte público é insuficiente. Economia travada, famílias gastam 30% a 40% da renda com transporte. Desigualdade ampliada. Carro vira símbolo de status inacessível. Poluição. Carros velhos circulam por mais tempo. Frota antiga. A reforma tributária e o futuro. Em 2024, o Brasil aprovou uma reforma tributária. A promessa? Simplificar e reduzir impostos. A realidade? A nova lei unifica tributos como ICMS, IPI e PIS/COFINS em 2 novos impostos, CBS, federal, e IBS, estadual, municipal, com implementação gradual entre 2026 e 2033. Perspectiva real. A alíquota combinada estimada, 26% a 28%. Para carros, pode haver redução de 2% a 5% na carga tributária. Implementação completa só em 2033. Uma redução de 5% na carga tributária seria bem-vinda. Mas estamos falando de reduzir de 50% para 45%. Continuaria sendo uma das maiores cargas do mundo. O que outros países fizeram casos de sucesso? México, anos 2000. Reduziu impostos sobre carros de 30% para 16%. Abriu mercado para importação, NAFTA. Resultado, preços caíram 35%. Mercado cresceu 80% Índia, anos 2010. Reduziu impostos sobre carros populares de 24% para 12%. Incentivou produção local com contrapartidas de qualidade. Resultado: mercado de carros populares cresceu 150%. É possível reduzir impostos, abrir o mercado e ainda assim manter empregos e arrecadação. Outros países fizeram. O Brasil pode fazer. Soluções possíveis. Curto prazo. Redução gradual do IPI. Revisão do ICMS sobre veículos. Eliminação do imposto sobre imposto médio. Prazo. Abertura controlada do mercado para importação. Incentivos fiscais condicionados a repasse no preço. Regulação das margens de lucro das montadoras. Longo prazo. Reforma tributária completa. Incentivo ao transporte público de qualidade.
Mudança do modelo de mobilidade urbana? Recapitulação poderosa. Vamos recapitular o que descobrimos nesta jornada. Primeiro, os impostos em carros no Brasil representam entre 30% e 48% do custo final, podendo chegar a 48,2% até 54,8% quando consideramos toda a cadeia produtiva. Mais da metade do preço é imposto. Segundo, as montadoras lucram 50% a mais no Brasil do que em outros mercados, vendendo tecnologia defasada por preço de primeiro mundo. Terceiro, o governo protege esse mercado com barreiras alfandegárias que tornam a importação praticamente impossível, eliminando a concorrência. Quarto, o financiamento adiciona mais 45% ao custo, transformando um carro de R$80 mil em uma conta de R$116 mil. Quinto, o brasileiro precisa de 441,89% do salário médio anual apenas para manter um carro, fazendo do Brasil o quinto país mais caro do mundo para ter um veículo. Então, por que os carros no Brasil custam o dobro do preço? A resposta não é simples, mas é clara. É uma tempestade perfeita de impostos abusivos, oligopólio disfarçado de livre mercado, protecionismo que beneficia grandes empresas e um governo que arrecada bilhões sem retornar em infraestrutura. O carro não custa o dobro por acaso. Ele custa o dobro porque convém. Convém ao governo, que arrecada mais de 100 bilhões de reais por ano. Convém às montadoras, que lucram mais aqui do que em qualquer outro lugar. Convém às concessionárias, que mantêm margens gordas. A única parte que não convém é você, o consumidor, que trabalha anos da sua vida para pagar por um bem que em outras partes do mundo custaria meses. Mas conhecimento é poder. Agora você sabe a verdade. Você sabe que quando compra um carro, está alimentando uma cadeia que poderia e deveria ser diferente. A mudança é possível. Outros países já provaram. Mas ela só vai acontecer quando consumidores como você pararem de aceitar que sempre foi assim como justificativa para seguir pagando o dobro. Da próxima vez que você entrar em uma concessionária e ver aquele preço absurdo na etiqueta, lembre-se, você não está comprando só um carro. Você está comprando impostos, lucros excessivos, protecionismo e um sistema que precisa mudar. A pergunta não é mais por que os carros custam o dobro no Brasil? Agora você sabe a resposta. A pergunta é: até quando você vai aceitar isso? Se essa revelação chocou você tanto quanto esperávamos, você não pode parar aqui. O canal Revelado é o único lugar onde você encontrará análises profundas sobre os segredos que movem o mundo real. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque breve teremos mais revelações. Compartilhe este vídeo, porque conhecimento é a única defesa que temos a nosso favor. Canal Revelado, porque a verdade não pode esperar.